E eu tenho aqui o amado pastor Cristóvão. Que prazer, que alegria. Pastor Cristóvão dispensa apresentação para muitos dos que estão aqui presentes. É um pastor que passou uma temporada boa aqui com a igreja. Hoje serve ao Senhor no ministério pastoral ali numa das igrejas que é filha da Igreja Batista Moriá. Então que alegria ter o pastor aqui conosco, mas ele é alguém que tem caminhado junto com os irmãos da melhor idade, tem família presente que participa aqui. Que bênção, pastor Cristóvão, tê-lo aqui nessa noite junto de nós. Tenho certeza que Deus usará poderosamente a sua vida. Amém? Vamos orar por ele, colocá-lo diante do Senhor nesse instante. Pai, é com muita alegria que nós estamos aqui na tua presença e do teu povo, celebrando o teu nome nessa noite. E, Senhor Deus, nós nos rendemos diante do Senhor, que é o nosso poderoso Deus presente, que nos ama, que nos ministra e que nos abençoa por meio da tua palavra. E é nesse sentido, Senhor Deus, que nós rogamos aqui juntos desse nosso querido e amado irmão, que servirá ao Senhor e às nossas vidas com a tua palavra. Que ele seja canal de bênção, de ministração, palavra do Senhor, palavra do céu sobre as nossas vidas, e que a tua igreja tenha ouvidos para ouvir aquilo que o Espírito tem para a sua igreja. É assim que nós oramos, é assim que nós consagramos. Pai, abençoe esse momento por completo. Nós assim te pedimos, no nome santo de Jesus. Amém. Deus abençoe, pastor Cristóvão. Saúdo a igreja com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Que bênção nós estarmos aqui nessa noite. Como o pastor Leandro já falou, né, sou filho dessa igreja há exatamente 44 anos. No dia 29 de julho de 1979, obrigado, pastor. Eu estava me batizando na Igreja Batista Moriá. Era apenas um jovem de 19 anos. E graças a Deus eu tive dois grandes pais aqui dentro dessa igreja. Em primeiro lugar, pastor Daniel, que me batizou, fez meu casamento, fez minha bodas de prata, meu paizão espiritual. E também o pastor Edivaldo da Silva Santo, da Vila Marcondes, meu pai no evangelismo. Ele me evangelizou, nós trabalhamos juntos no Bradesco por muitos anos, e na minha juventude, pastor Edivaldo insistiu por muitas vezes para que eu visitasse a Igreja Batista Moriá. Enganei ele várias vezes, dizendo que estaria presente, na verdade não vinha, mas ele foi muito insistente e me trouxe para a Igreja Batista Moriá. Uma igreja pequenina, acho que eu me lembro, tinha 60 membros ou 50 membros, uma coisa assim. Era o primeiro templo, não é nem o segundo ali, muito menos o terceiro, né? Mas eu agradeço muito esses homens na minha vida. Agradeço esses homens porque eles me ensinaram o caminho do Senhor. Por 44 anos, eu nunca me afastei da igreja por situação ou circunstância nenhuma. O Senhor tem me honrado, o Senhor tem me usado. Formei uma família bem nova. Minha esposa eu quero apresentar para quem não conhece. Fica de pé, dona Débora, por favor, irmã Débora. Era de Moriá, né? Também, obrigado. Para quem não sabe, sou o genro da nossa irmã Olga, cunhado do Davi, também da Delma, que está aqui, e Pamela, também Sara, que está aqui nessa noite. Agradeço essa igreja imensamente. Irmãos, como é bom nós sabermos que muitas vezes nós deixamos de ser saudosista, mas nós precisamos pensar um pouco na história que Deus criou sobre a nossa vida, desde a nossa tenra idade, o que o Senhor tem preparado para cada um de nós. E nós vimos a mão do Senhor caminhando conosco em todas as circunstâncias. Eu quero conhecer a igreja aqui, eu quero fazer duas perguntas aqui. Primeiro, eu quero conhecer os jovens dessa igreja. Essa noite eu estarei falando para os jovens também, apesar de ser a melhor idade, 19 anos, que é uma jovem departamento ainda, né? Mas graças a Deus, o Senhor tem abençoado por 19 anos.
Todos os jovens, presta atenção, eu queria que levantasse a mão, todos os jovens acima de 50 anos, por favor, levanta a mão, eu estou incluso, todos os jovens acima de 50, por favor, todos, amém, olha que bênção, hein, que juventude linda, agora todos os jovens menos de 50 anos, levante a mão, por favor, todos, sem exceção. Vou dizer que os de 50 anos para cima ganhou, viu, pastor? Ganharam. Que bênção. Eu quero tratar hoje, eu vou tentar ser bem breve com a igreja, e eu quero tratar de um texto bastante conhecido, que é Isaías, no capítulo 40, o 28 e 31, ele diz assim: será que você não sabe, nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. E fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos. E os moços tropeçam e caem. Mas aquele que espera no Senhor renova as suas forças, vão bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Irmãos, eu quero tratar literalmente com os jovens, né? Como é importante a nossa juventude. Eu acredito que todos aqueles que um dia o Senhor chamou, na sua pequena idade, e essas pessoas que foram chamadas pela fé, mantiveram firmes nos caminhos do Senhor. E eu acredito que muitos dos irmãos que estão aqui, acima de 50 anos, foram chamados ainda jovens. Muitos. Eu estou incluso. Hoje eu tenho apenas 64 anos, me considero um jovem ainda. Esses dias atrás, conversando com o pastor Leandro, e o pastor Leandro falou: Cristóvão, eu fiquei sabendo que você mora um pouco longe da igreja que você pastoreia. Eu pastorei a Igreja Batista Ebenezer ali num bairro de Cotia. E aí eu falando com ele, ele falou: olha, como que você faz? É muito longe, não é? Eu falei: pastor Leandro, é 300 quilômetros, 150 para vir e 150 para voltar. Ele falou: e você faz isso todos os domingos? Eu disse para ele: faço isso todos os domingos. E eu disse para ele: pastor Leandro, enquanto eu tiver condição, boa divisão, enquanto eu tiver saúde, enquanto eu tiver força, estarei nessa batalha, certo, pastor Leandro? E é assim, eu acredito que nós sempre nos tornamos bem jovens na presença de Deus. E enquanto nós tivermos força, nós devemos de dedicar a nossa força para servir ao Senhor em especial. Eu sou um admirador da minha sogra, ela está presente. Irmã Olga, eu sou admirador dela, e todos os lugares que eu vou, eu falo da irmã Olga, porque 82 anos, e ela fala: Cristóvão, aquilo que eu posso fazer, eu faço, dentro das minhas limitações, mas ela é incansável, ela é mais ativa do que muitas pessoas jovens, e ela, talvez pela sua incapacidade de mobilidade, ela tem as dificuldades para estar, mas ela é uma lutadora. Eu conheço e eu sei o que ela tem feito como faz parte da melhor idade, uma que dedica a oração, que apresenta pastor na presença do Senhor, ora por toda a igreja e sempre tem no coração o desejo de servir. Jovem, uma jovem de 82 anos, batalhadora. E tem outros aqui no meio que eu acredito da mesma forma. Mas eu quero chamar a atenção para os jovens menor que 50 anos. Irmãos, o que nós estamos vendo na nossa sociedade hoje? Primeira coisa que nós enxergamos é que as coisas estão muito plurais. E as ideologias não se contam. O que tem surgido nas últimas 3 décadas. E os jovens estão totalmente sem alicerce. Infelizmente, as expectativas dos jovens são terríveis.
Eu não sou jovem, eu sou jovem talvez há mais tempo do que muitos que tem aqui. Eu sou da década de 60 e início de 70, minha juventude. Mas não tinha essa quantidade de informações. Tudo isso que nós recebemos dentro dos nossos lares, nas nossas casas, os pais têm tido muitas dificuldades para conduzir os seus filhos na presença de Deus. Os pais têm lutado, têm orado, e os filhos cada dia mais têm se desviado dos caminhos do Senhor. Infelizmente, nós temos pais aqui que os filhos não estão, e eu fiz a pergunta aqui, porque a igreja deveria estar cheia de jovens menos de 50 anos, mas o que a gente percebe é que o que se tem mais são idosos. Onde estão os nossos jovens? Qual são a mentalidade que eles estão impondo para as suas vidas e para o seu futuro? Os jovens, eles estão sem rumos. Mesmo que nós tentamos colocar algum rumo na vida dos nossos filhos, nós não predominamos. Nós não temos perdido a autoridade sobre os jovens. E eu quero dizer aqui que os jovens hoje, eles querem a sua independência. Irmãos, por causa da independência, o homem caiu e pecou. Eles não queriam ficar na dependência de Deus, queria ser igual a Deus, desobedeceram a Deus, pecaram, caíram e prejudicou toda a criação de Deus. Por causa da sua independência, seguida da desobediência. E é o que tem acontecido. A independência dos nossos jovens tem levado eles à desobediência dos seus pais. E tem sido terrível aquilo que eles têm colhido sobre aquilo que eles têm implantado. As ideologias implantadas hoje por os meios de comunicação, inclusive institucionalizada por leis, tem levado os nossos jovens a ser presos, amarrados em correntes de pecados, e não consegue porque a escravidão tem levado muito deles para as cadeias e muitos também para o cemitério. Eu tenho dito que, sabe como que nós julgamos um jovem de sucesso? Sabe como que se julga um jovem de sucesso? É quando você olha para um idoso de 50, 60, 70, 80 anos. Isso é um jovem de sucesso. Melhor idade, vocês são jovens de sucesso. Jovens de sucesso, porque muitos ficaram à beira do caminho, porque querendo ser independentes, querendo viver uma vida em desobediência aos pais, não tiveram o privilégio de chegar à idade mínima de 50 anos. Tinha apenas 16 anos, eu, em caminhos tortuosos, e um dos meus amigos, eu fui visitá-lo dentro de um açougue, e quando eu cheguei lá, saímos num sábado chuvoso, minha mãe disse para mim, filho, não vai para lá porque está chovendo. E eu falei, mãe, não, eu quero ir, porque nós vamos jogar bola lá no colégio. E eu andei 6 quilômetros, do quilômetro 18 até o Jardim Veloso, onde nós estudávamos juntos. E quando eu cheguei lá, no dia 6 de fevereiro de 1976, tinha apenas 16 anos, ele tirou um revólver de dentro da gaveta do seu tio, que era o dono do açougue, e disse para mim assim, pula, e começou a puxar o revólver. Eu disse, Marcos, não brinca com isso que é perigoso, eu não quero esse tipo de brincadeira. Como estava chovendo, eu saí do açougue e fui para fora. A hora que ele guardou o revólver, eu peguei e voltei para dentro. Ele pegou o revólver e em uma só puxada, o tiro saiu. E hoje eu tenho a cicatriz aqui no meu pescoço. A bala entrou no pescoço e saiu nas minhas costas. E então ali eu senti um peso de um tanque de guerra no meu peito, achando que aquele seria o meu último dia na terra. E a minha pergunta sempre foi assim, para onde eu vou agora? Jovem, para onde eu vou agora? Eu não sabia para onde eu ia.
E alguns dos jovens que estavam junto, pegou um Fusca, colocou eu dentro e me levou para o pronto-socorro lá do Santo Antônio. E chegou lá no pronto-socorro, eu pulava, eu entrei em estado de choque. E eu pulava na maca, e alguns dos médicos que estavam presentes, os enfermeiros, me cobriram com lençol, não deu conta, me cobriu com um cobertor, não deu conta, me cobriu com 2, com 3, e eu pulando. E eu falei, é meu último dia. E para onde eu vou agora? Eu não sabia para onde eu ia. Eu quero dizer para os jovens, cuidado com a sua independência. Cuidado com a sua independência, porque vai levar você a desobedecer, a desobediência aos seus pais. E eu então disse, por que não ouvi a minha velhinha, a minha mãe? Por que eu tinha que sair de casa em desobediência a ela? Jovem, Deus teve misericórdia de mim, e eu fui reconhecer isso 3 anos depois, quando eu fui batizado na Igreja Batista Moriá. Eu reconheci que Deus tinha um plano para a minha vida, que o meu fim não era com 16 anos. Hoje estou com 64, 63, 64 em agosto. E eu dou graças a Deus, porque eu pude ouvir a palavra do Senhor com 17, com 18 e com 19 anos. O Senhor me chamou e eu tive o privilégio de pertencer a uma igreja chamada Moriá e também de conhecer ao Senhor. Dizendo ainda dos jovens, o que eles sempre pensam? Olha, eu quero ser uma pessoa muito capacitada, eu quero ser uma pessoa muito forte, eu quero ser uma pessoa determinada, eu sou ambicioso, eu vou me formar numa academia intelectualmente e vou fazer aquilo que eu amo em fazer. Eu vou trabalhar para ser um vencedor na minha área financeira, eu vou ter muitos bens. Mas diante de tudo isso, eu não tenho interesse em formar família. Quero só chamar a atenção aqui. Os jovens de hoje não têm intenção de formar famílias. Cada dia estão casando mais velhos. Não querem a responsabilidade. Devemos de dar graças a Deus quando algum quer casar. Que eu digo casar legalmente civil, legalmente religiosamente. Ontem eu fiz um casamento. 2 jovens, eu me lembrei do meu casamento, casei com 22 anos. E a moça de 22 e o rapaz de 23. Fiquei feliz por uma decisão, são membros da nossa igreja, pela decisão deles de tomar a decisão assertiva e de também formar família. Mas os jovens eles não têm interesse em formar família. Eles creem na liberdade. E eu quero dizer que essa liberdade que a juventude crê é uma pseudo-liberdade, é falsa liberdade. Eles estão presos. Eles estão amarrados, eles são escravos do poder do pecado, das ideologias. Os jovens hoje querem ficar longe do pai, longe da mãe. E alguns jovens crentes chegam no pastor, porque alguns já chegaram em mim e falaram assim, pastor, eu estou indo embora da igreja. E eu falei, para que igreja você está indo, meu jovem, minha jovem? Olha, eu estou indo para qualquer igreja, eu vou procurar igreja. Eu falei, não faça isso, por favor, não faça isso. Eu sabia que a minha autorização dela sair, eu estaria autenticando a liberdade para o pecado. E não é o que aconteceu? Os jovens querem ser livres, mas não pelo poder de Deus, do livramento do pecado. Eles querem ser livres para proporcionar à sua vida ainda mais pecado. Ainda mais pecado. Eu quero, nesta noite, deixar 2 textos aqui ainda, que diz assim, lembre-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirá, não tenho neles prazer. O pregador Eclesiastes, isso aqui está em Eclesiastes, no capítulo 12, ele está tratando de uma vida natural de um homem que começa na sua adolescência, na sua juventude, e o que o espera no decorrer da sua vida. E os irmãos conhecem, né?
como vai se degradando, como vai se acabando aquele jovem que se pensa forte e que quer ser livre, e que quer ser liberto, e que quer praticar de tudo. Ele vai sentindo peso fisicamente, emocionalmente e alguns espiritualmente. É o que o texto diz. E ele diz assim, ó, de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Jovem, teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer o julgamento, o juízo sobre todas as obras que você está praticando, até as que estão em oculto, até as que estão escondidas. Deus trará diante dele o julgamento, o juízo. E ele diz, quer sejam boas, quer sejam más. Essa introdução que eu estou dizendo para os irmãos da juventude é para você olhar para esta melhor idade, que de organização tem 19 anos. Mas olha para essas vidas que nós as consideramos de melhor idade. O meu cunhado Davi está aqui, ele diz, melhor idade, aonde você está? Onde que 70 anos é a melhor idade? Ele diz, mas eu quero dizer, quem tem 70 anos é um jovem de sucesso. A vida dele foi de juventude de sucesso e ele chegou até essa idade. Então é a melhor idade, sim. É a melhor idade, é quando você tem outros objetivos, é quando você enxerga o mundo diferente. Talvez muitas coisas que, quando você chegar com 60, 70 anos, você vai pensar assim, por que eu fiz isso na mocidade? Alguns me perguntam assim, pastor, com quantos anos você se converteu? Eu falo com 19, mas eu não tenho do que me orgulhar da minha vida antes dos 19 anos. Eu não tenho de que me orgulhar daquilo que eu pratiquei, que é isso que a sabedoria do pregador está dizendo. E eu não entendia que um dia eu seria julgado por aquelas obras. E eu fui tirado um dia que o Senhor me chamou. Ele diz, na juventude, eu tinha saído de um baile, 4 horas da manhã, na época chamava discoteca. E eu saí, sentei numa rua, chovendo, 4 horas da manhã, e comecei a chorar. Sentado, eu comecei a chorar, e eu disse assim, Deus, com poucas palavras, porque eu não conhecia Deus, Deus, eu não estou sendo o Cristóvão que devo ser. Aquele dia o Espírito Santo agiu na minha alma, no meu coração. A partir daquele dia eu abandonei. E aí eu comecei a lembrar, meu amigo Edivaldo, como eu tenho saudade de você, quão boas palavras você me ensinou, eu quero ser como você. Na minha mente eu dizia isso. E ali começou a minha transformação. Eu quero dizer para cada jovem aqui, olhe para uma pessoa de melhor idade, respeite ela, considere ela. Leve em consideração aquilo que você é hoje, mas não somente aquilo que você é hoje, mas aquilo que você será daqui 50 anos. Jovem, não pense só no momento de hoje, pense no futuro, porque o seu futuro, ele precisa ser levado, licerçado, os alicerces da sua vida, tem que ser no conhecimento, na obediência da palavra de Deus, na condução do Espírito Santo e na obediência dos seus pais, você será vitorioso. Você será um jovem de 70 anos que vai olhar para trás e vai dizer assim, muito obrigado, Senhor, porque eu conhecia o Senhor. Muito obrigado, porque um dia o Senhor teve misericórdia de mim e me fez um jovem de sucesso e chegar a 60, 70, 80 anos de idade. Isso é maravilhoso. Nós não pensamos no futuro, nós somos imediatistas, nós queremos as coisas já, nós queremos as coisas para agora, mas não é assim, jovem. E eu quero também agora dizer para todos que estão aqui, melhor idade, nós precisamos saber quem é Deus.
Irmãos, como é importante nós conhecermos a Deus. Nós não podemos deixar a pergunta que Isaías está fazendo, será que você não sabe? A resposta, eu sei. E ele diz, nunca ouviu falar? Eu ouvi. Todos nós, desde a nossa juventude, para toda a nossa vida aqui na terra, nós temos que conhecer a Deus. Nós não podemos só de ouvir falar. Nós precisamos ter experiência, nós precisamos ter intimidade com Deus, nós precisamos 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, eu 44 anos de convertido, precisamos continuar como jovens na presença de Deus e cada dia conhecer mais da sua palavra que nos consola. A Bíblia diz que a palavra de Deus é consoladora, é aquela que traz ao coração aflito, ao coração cansado, ela traz a paz, ela traz o amor, ela traz a alegria, ela sustenta, ela mantém para a glória de Deus. Nós precisamos pensar assim durante toda a nossa vida. Nós não podemos vacilar, nós não podemos cochilar. Precisamos estar acordados para sempre estar à disposição de servir a Deus. Sempre. Não esqueça disso. E eu fico muito feliz quando eu vejo. Eu respeito muito, eu tenho algumas irmãs aqui da nossa igreja que está presente, mas eu gosto muito das irmãs idosas, não tem muitas lá na minha igreja, mas eu gosto muito delas, porque elas dizem assim, pastor, olha, eu estou orando por tal família, pastor, olha, eu visitei tal irmã, tal irmão, o pastor pode fazer uma visita lá? Eu falo, posso, e carrego algumas delas comigo para visitar, e eu digo, que juventude! Que juventude, que força. Onde estão os jovens? Cadê os jovens que deveriam estar com o pastor? Cadê os adolescentes que deveriam de estar com o pastor? Dizendo, pastor, nós visitamos um jovem que está distanciado da igreja, que abandonou por vários motivos. Vamos visitar, pastor? Você não recebe esse convite como pastor. E deveria de receber, sabe por quê? As atividades, a oração, a intimidade com Deus, a proximidade com Deus, ela é toda a nossa vida, não importa a idade. Por isso nós vimos aqui jovens de sucesso, que fizeram isso sempre. Lembro do meu sogro, da minha sogra, a irmã Olga, era muito difícil vir para os cultos de terça-feira, quinta-feira, na Igreja Batista Moriá. Quando era pequeno, era difícil, ele falava assim, vem para casa, sai do banco, vem para casa. E nós vamos juntos. E nós vínhamos às terças-feiras, e que bênção que era, não tinha muita gente dentro de Moriá, como tem hoje. Mas era uma bênção, já na minha pequena idade, participar. Alguns irmãos saíam e falavam assim, os diáconos, eu estava no meio junto com o pastor Daniel, e eles falavam, olha, tem uma pessoa endemoniada lá no São Pedro. E eu ainda jovem, eu saía com o pastor Daniel e com os diáconos ainda, para ir lá para o Jardim São Pedro e para alguns lugares, porque precisava expulsar demônios. Jovem. A primeira vez que eu preguei em Moriá, pastor Daniel estava de férias, pastor Hermir teve um problema facial, travou um lado dele, e aí o Moisés, que está aqui presente, o Abdiel, que está aqui presente, falou, hoje é você que vai pregar. Eu falei, misericórdia. Vou pregar o quê, Abdiel? Vou pregar o quê, Moisés? Foi a primeira vez que esses homens usados por Deus me colocaram num púlpito para pregar em Moriá. A partir dali, Moisés e Abdiel, nunca mais parei, porque daí fui líder de jovens, casais e mais algumas coisas, adolescentes. Irmãos, jovem, ele começa para chegar a uma idade que ele possa dizer, olha, eu fui um jovem, sou um jovem de sucesso, ele precisa estar comprometido, envolvido com a obra, envolvido com o caminhar, com os irmãos, em intimidade, na vida espiritual, aprender com os mais velhos. O que eu aprendi em Moriá com meus irmãos mais velhos, foi bênção para a minha vida toda. Moriá foi a verdadeira escola de formação, de caráter, de espiritualidade minha, testemunho meu, porque sempre eu estive comprometido com a igreja.
o Senhor. O Senhor, Ele conhece agora, viu, melhoridade? O Senhor conhece as nossas fraquezas físicas, emocionais, as nossas debilidades, as nossas incapacidades para se mover, andar, viu, melhoridade? Deus sabe de tudo isso. E às vezes, eu falo para minha sogra, não vai não, por favor, fique em casa. Porque dentro do meu coração, eu tenho dó da minha sogra. Ela fala, não, eu vou continuar, eu preciso estar lá. Cadê as fraquezas? Cadê as debilidades? Cadê as insuficiências físicas, emocionais? Sabe onde que estão? Fora da vida, lançadas fora da vida. É assim que se torna vencedores. É assim que se testemunha uma juventude de 70 anos, de 80 anos. É assim que se celebra. E nós devemos saber que Deus é o Deus que nos dá a vida, que nos capacita, que nos levanta, que nos conduz, que estende as mãos, mesmo nos momentos de fraqueza. E quando nós olhamos para trás, quando alguém aqui tem 80, 90 anos, alguns, outros 70, 50, 60, e quando nós olhamos para trás e você fala, quantas coisas eu já passei, quantas coisas eu já sofri com os meus filhos, na enfermidade, na doença, em tantas coisas, necessidades, muitas vezes financeira, mas eu venci, eu estou aqui. É assim que nós temos que celebrar a nossa melhor idade, com esse intuito de honrar a Deus por tudo aquilo que Ele fez, que Ele está fazendo e que Ele ainda fará. Pastor Daniel disse uma vez, olha, o dia que nós pararmos de trabalhar, então está na hora de ser recolhido. Guarde isso, o dia que nós pararmos de trabalhar para o Senhor, é o momento de nós sermos recolhidos. Porque já não temos mais força e nem frutos. Senhor, venha me buscar. Porque o que eu tinha que fazer, eu fiz com todas as minhas forças, hoje eu não tenho mais. Mas Deus continua sendo vida. Deus continua sendo vida, mesmo neste momento de fraqueza, de debilidade, de incapacidades. Deus, Ele continua sendo o seu Deus, porque Ele te honra, porque Ele vai te honrar na eternidade, porque a glória que Ele prometeu para você, Ele cumprirá, e você receberá, porque você foi fiel na sua juventude, você foi fiel na sua melhor idade a Ele. Mesmo quando você estiver na cama, que você pensa, eu não tenho mais condições de levantar para ir para a igreja. Deus continua sendo Deus, Deus continua sendo vida, e Deus continua no seu propósito e promessa de te dar a vitória da vida eterna. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que nós caminhamos. Esse é o Deus que nós conhecemos. As promessas dele. Então, nós precisamos conhecer esse Deus e saber que Ele é vida. Quero deixar mais um tópico aqui, que é sobre os atributos de Deus. Deus, Ele tem atributos que Ele compartilha conosco. E tem atributos que é único e exclusivamente dEle. Onisciência, onipresença, onipotência. E eu quero dizer que quando você conhece esse Deus de poder, quando você conhece esse Deus que pode tudo, que conhece, tem o saber de que você pensa, do que você fala, como você anda, aonde você está, porque Ele é onisciente. E quando você está doente, quando você está enfermo, quando você está fraco, Ele é onipotente. Ele tem o poder para te restaurar, Ele tem poder para te levantar de novo, Ele tem poder para colocar a esperança no seu coração. E quando nós conhecemos Ele, cada dia mais, nós nos prostramos diante dEle e confiamos nele. A onipotência, a onisciência, a sabedoria de Deus está e sempre esteve em nosso favor. Sempre. Todo o poder de Deus está em nosso favor. E ainda mais Ele completa.
Porque o seu Filho unigênito, Cristo Jesus, Ele deu para completar a obra dele, para tirar você, para me tirar do poder das trevas, da lama, do pecado, da sujeira, da maldade. Ele deu o seu Filho. E o Filho morreu na cruz, e levou você, nós estávamos lá, os nossos pecados estavam lá, as nossas dores, as nossas enfermidades estavam lá naquela cruz, porque Deus queria compartilhar conosco a vida, porque Deus queria compartilhar conosco a salvação, é o poder dele, e ainda a obra não estava completa, e ele diz assim: derramarei do meu Espírito, e vocês serão cheios do Espírito, para ser alimentados, conduzidos, em caminho, dirigido, ensinado, para estar na presença de Deus. E para completar, ele disse assim: vou deixar a palavra para os momentos de dores, de consolação, trazer consolação ao coração desesperado, aflito, oprimido, aqueles que estão na sarjeta, como o pastor Cristóvão esteve um dia, tirar ele de lá. Ele merecia? Não, nós não merecemos, é porque Deus usa dos seus atributos para favorecer a mim, para favorecer a você, seja jovem, seja adulto, seja melhor idade, Deus favorece você, Ele tem o plano completo para abençoar você, trazer esperança, fé e dar para você a vida eterna. Esse é o Deus que nós conhecemos. Ele diz assim: Ele não se cansa, nem fica exausto, a sua sabedoria é insondável. É esse Deus que Ele não se cansa. Muitas vezes eu já vi algumas pessoas dizer assim: eu não vou nem orar, porque Deus não tem tempo para mim. Eu digo: não, Deus tem tempo para você sim, Ele não se cansa de você, Ele anda atrás de você, Ele sempre correu atrás de você, Ele quer o melhor para você, porque Ele não tem canseira, Ele está sempre pronto na sua sabedoria, que não dá para medir, é imensurável, para te abençoar. Então, coloque na presença dEle, e o texto diz assim: Ele fortalece ao cansado. Ele fortalece ao cansado. Quantas pessoas estão cansadas de viver? E eu quero dizer para os irmãos que a estatística de suicídio não é maior, não é dos idosos, não é da melhor idade, são dos jovens. Estão cansados. Os jovens estão cansados de tanto trabalhar, estão cansados de tanta pressão no trabalho, não tem tempo, sai de casa às 6 horas da manhã, chega à meia-noite, e pensando na sua academia de formação acadêmica, que é trabalho, não é só estudo, é trabalho também, ele passa a maior parte do seu tempo desfrutando e usando simplesmente do seu condicionamento físico, esquece do seu emocional, esquece do seu espiritual. Eu quero dizer que esse Deus, mesmo para o jovem que já está cansado, mesmo para o jovem que está procurando o suicídio, e eu conheço alguns que se suicidaram na minha vida jovem, eu acompanhei alguns que se enforcaram, outros que deram tiro na sua cabeça jovem, porque estavam cansados. Sabe por quê? Porque não conhecia, aí vem a pergunta inicial, porque não conhecia o Deus que é o Deus onipotente, o Deus onisciente, o Deus onipresente, porque não conhecia, se cansaram e desistiram da vida. Louvado seja Deus, porque aqui tem muitos jovens de 70 anos que não estão cansados, que não se cansam, e continuarão andando. Sabe por quê? Porque conhece a Deus, conhece os atributos de Deus, que Deus fornece a cada um deles, a cada dia, derrama sobre a vida deles. Eles têm o Filho, eles têm o Espírito, eles têm a palavra para fortalecer e para tirar qualquer cansaço da sua vida. E aí tem a alegria de viver o seu dia a dia e de contar os seus dias na presença do Senhor. Melhor idade. Vocês são abençoados. Vocês precisam continuar abençoando esta igreja. Vocês precisam continuar abençoando os seus filhos. Vocês precisam continuar abençoando os seus netos. Vocês precisam ser o exemplo para eles, para que quando eles olham para a avó, eu sou avô já, tenho uma neta de 15 anos,
Mas nós precisamos ser exemplo, inclusive para o pai dela, eu preciso ser exemplo. Não deixe de ser exemplo. Não se canse de orar pelos seus filhos. Não se canse de orar pelos seus netos. Não se canse de falar a palavra de Deus para eles, porque um dia, se não encontra agora, um dia encontrará um lugar. E aquela palavra que caiu na beira do caminho, que ficou no espinheiro, que caiu sobre a rocha, cairá essa palavra um dia, num coração vivo, num coração cheio de vontade de conhecer a Deus. E então ele se entrega, e aí vem alegria no seu coração, porque você lutou por ele, orou por ele. Certo dia eu disse para o meu filho assim mais velho, filho, deixa eu ensinar a palavra de Deus para você, depois de muita batalha, depois de muita luta. Ele tem 39 anos. E ele disse assim, foi a maior tristeza da minha vida. Ele disse, pai, eu não quero que o senhor me ensina, não. Eu não quero que o senhor me ensina. Falei, filho, você não pode continuar como você está. Você tem o exemplo do teu pai. Ele falou, eu sei, pai. Mas eu não quero que você me ensine mais. Eu quero dizer para os pais que estão aqui, para os idosos que estão aqui, não desista do filho de vocês. Não entregue ele a este mundo devorador, esse mundo que leva para a cova, esse mundo que traz ideologias que são satânicas, e que as pessoas estão dizendo que a palavra de Deus são conceitos de ódio. Não importa. Mesmo que ele diz que você está os odiando pela palavra de Deus, continue amando e continue pregando para os seus filhos e para os seus netos. Sabe por quê? Porque nós somos incansáveis. Sabe por quê? Porque Deus nos fortalece nas nossas fraquezas. E nós continuamos firmes. E nós continuamos lutando pelos nossos filhos, mesmo que eles estão em caminhos que você não concorda. Mesmo que eles estejam andando em caminhos que você sabe que o fim é perdição, é destruição. Não desista deles, porque você é o bom exemplo para eles. Certo dia, o meu filho trabalhando numa empresa, e eles disseram assim, olha, nós não temos um pastor, e era um casamento de gente muito rica. E alguém disse assim, seu pai não é pastor? Ele disse assim, é. Pergunta para ele quanto que ele cobra para vir fazer o casamento. Meu filho falou, meu pai não cobra. Meu pai só prega a palavra. Sabe o que eu senti ali? Que o meu filho, apesar de não estar nos caminhos do Senhor, ele reconhece o Senhor e reconhece o testemunho do seu pai. E é isso que nos mantém em pé, é isso que Deus nos faz tornar vivos, é isso que Deus traz a força, traz a sabedoria, que são insondáveis de Deus sobre a nossa vida. E a palavra diz, ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem força. Está sem força, melhor idade, não desista, peça força para Deus, porque ela vai te levantar. Eu não aguento mais falar com os meus filhos, eu não aguento mais falar para o meu marido, eu não aguento falar mais para minha esposa. Continue, não desista, porque Deus te chamou para isso, para testemunhar de quem Ele é, e da vida que Ele tem em suas mãos, para conceder àqueles que você ama, e que está caminhando com você, porque é o Deus da força, é o Deus da fortaleza, Ele é grande em vigor, Ele é grande em poder, e Ele quer conceder todo esse vigor, toda essa vida, toda essa força, a mim que sou fraquinho, e a você que se considera na fraqueza. Esse é o Deus que nós chamamos de Deus. Esse é o Deus que um dia nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Esse é um Deus que um dia disse, você precisa ser limpo, trocar as suas vestes, colocar vestes novas, limpas, transformadas. E nós conhecemos a regeneração que Ele nos trouxe, um novo nascimento por meio da água e do Espírito. E nós então caminhamos com Ele todos os dias. E nós sentimos a alegria, o prazer de chegar à noite e falar, obrigado, Senhor, pelo meu dia.
Tive muitas dificuldades, mas obrigado. Meu filho me deu trabalho, mas obrigado, porque eu estou firme. Eu não desisti do Senhor, porque o Senhor é a minha força, porque o Senhor é a minha fortaleza. Eu vou concluir. Mesmo quando todas as fraquezas estejam presentes, nós precisamos declarar, segundo aos Coríntios, no capítulo 12, inclusive é o texto de hoje, da leitura bíblica, pelo que sinto prazer nas minhas fraquezas. Isso é reconhecimento de Paulo, na sua humildade, mesmo sendo cheio do Espírito, sendo chamado em especial por Cristo, para pregar aos gentios. Paulo está dizendo assim, mesmo pelo que sinto prazer nas minhas fraquezas, eu também sinto prazer nas minhas injúrias, nas minhas necessidades, nas minhas perseguições, nas minhas angústias, única e exclusivamente por amor a Cristo. Você pode declarar isso, que quando você estiver na injúria, quando você estiver na sua fraqueza, e você falar, Senhor, por amor ao Senhor, pelo que o Senhor é, pelo que o Senhor fez e pelo que o Senhor fará, eu estarei contigo. Paulo declara isso. Paulo, que os irmãos conhecem, prisão, perseguição e tantas coisas que ele passou. Ele diz, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco, olha a humildade da presença de Deus. Quando você está sentindo fraquinho, sabe? Quando você agora colocou tudo na mão de Deus, quando você lançou todo o seu fardo para Cristo, você está dizendo assim, você vai dizer, porque quando estou fraco, então eu sou forte. Amém? Melhor idade, que Deus te abençoe. Continue firme, melhor idade. Parabéns por 19 anos. A liderança que assim começou, Eni, a sua irmã, obrigado, porque um dia Deus chamou vocês para isso. Não desista, aumente cada dia mais. Essa igreja poderia estar cheia de jovens, mas estão cheios de pessoas fortes, poderosas, melhor idade, que continua sustentando o trabalho, que continua abençoando a vida dos pastores, que continua orando pela igreja. Obrigado, melhor idade. Deus abençoe grandemente vocês. Pense sempre que o amor de Deus está sobre vocês. Pense sempre que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo está sobre vocês. Pense sempre que a consolação e a comunhão do Santo Espírito é derramada sobre cada um de vocês. Amém, pastor Leandro.